Você já imaginou andar pela terra e dar de cara com uma criatura extremamente horripilante? Esqueça o T-Rex por um momento, porque hoje vamos conhecer criaturas ainda mais assustadoras. Dinossauros tão ferozes, tão gigantescos e letais, que fariam qualquer um repensar a ideia de uma viagem ao passado. Spinossauros. No alvorecer da era dos dinossauros, quando criaturas colossais dominavam a Terra, um gigante se erguia sobre todos os outros. Nem o feroz Tiranossauro Rex, nem o ágil Velociraptor podiam rivalizar com sua imponência aquática. Seu nome? Spinosaurus aegyptiacus, o predador mais temível que já habitou os rios da antiga África. Imagine um mundo quente, úmido e repleto de vida. Há mais de 95 milhões de anos, durante o Cretáceo, os rios serpenteavam por florestas exuberantes e lagos imensos. Nesse ecossistema hostil, um monstro deslizava silenciosamente pela água, caçando presas com uma eficácia letal. O Spinosaurus, com seus impressionantes 15 a 18 metros de comprimento, era um verdadeiro titã. Com um peso estimado entre 7 e 10 toneladas, ele superava em tamanho o Tiranossauro Rex, tornando-se o maior dinossauro carnívoro conhecido. Mas sua característica mais marcante, uma imensa vela dorsal, composta por espinhos ósseos que se erguiam de suas costas. As origens desse titã foram um mistério por muito tempo. A primeira descoberta aconteceu no início do século XX, quando o paleontólogo alemão Ernst Stromer encontrou fragmentos fósseis no Egito. No entanto, a Segunda Guerra Mundial destruiu esses achados em um bombardeio a Munique, apagando temporariamente as evidências dessa criatura impressionante. Décadas depois, novas descobertas na África do Norte trouxeram à tona um quadro ainda mais surpreendente. Diferente de outros terópodes, o Spinosaurus era um caçador semiaquático, adaptado para uma vida nos rios e lagos. Mas como sabemos disso? A chave para esse mistério estava em seu esqueleto. Diferente dos velocistas terrestres como o Tiranossauro, o Spinosaurus possuía patas traseiras proporcionalmente menores e um corpo mais alongado, sugerindo que ele passava boa parte do tempo na água. Suas garras afiadas e mandíbulas compridas, repletas de dentes cônicos, eram especializadas para capturar peixes enormes, como os coelacanthos gigantes e os onipresentes selacantiformes que nadavam nos antigos rios africanos. Além disso, sua estrutura óssea densa e pesada era similar à de animais modernos como os hipopótamos e pinguins, permitindo-lhe afundar em vez de boiar, ideal para caçar debaixo d'água. Seu focinho, cheio de sensores sensíveis, detectava vibrações na água, tornando-o um predador furtivo e implacável. Mas qual era a função daquela impressionante vela dorsal? Durante anos, paleontólogos especularam se ela servia para regular a temperatura corporal, intimidar rivais ou até mesmo atrair parceiros. Alguns cientistas acreditam que ela poderia ter funcionado como uma estrutura hidrodinâmica, ajudando o Spinosaurus a se movimentar melhor na água. Mas até hoje, a resposta definitiva permanece envolta em mistério. Estilo de caça. Uma reconstrução artística criada pelos modelos da W retrata o espinossauro em um ambiente aquático, utilizando sua cauda semelhante a uma pá para nadar. As alongadas espinhas neurais, combinadas com os chevrons localizados na parte inferior, conferem à cauda uma estrutura profunda. Se essa cauda fosse realmente tão flexível, teria sido altamente eficiente para a propulsão subaquática. No entanto, em 2021, outro grupo de paleontólogos analisou todos os dados disponíveis sobre o espinossauro até aquele momento e apresentou uma visão alternativa. Eles argumentaram que, em vez de ser um predador aquático especializado em perseguições, o espinossauro provavelmente adotava um comportamento semelhante ao de uma garça, aguardando pacientemente por presas. Segundo essa interpretação, a cauda em formato de pá não seria uma adaptação para a natação, mas sim uma estrutura de exibição social ou sexual,
comparável às caudas dos lagartos basílicos e lagartos sim modernos. Embora essas espécies também sejam boas nadadoras, suas caudas ornamentadas costumam ser mantidas fora da água, sugerindo que não desempenham um papel direto na locomoção aquática. O estudo de 2021 também trouxe novos argumentos contra a ideia do espinossauro como um caçador de perseguição submersa. Os pesquisadores destacaram questões relacionadas à estabilidade e capacidade de submersão do animal, sugerindo que ele estaria restrito a emboscadas em águas rasas, em vez de longas perseguições aquáticas. A busca por entender melhor esse gigante levou a uma das maiores reviravoltas da paleontologia moderna. Em 2014, o paleontólogo Nizar Ibrahim e sua equipe anunciaram a descoberta de um esqueleto mais completo do Spinosaurus, revelando detalhes antes desconhecidos. A teoria de que ele era um predador semiaquático foi reforçada e, em 2020, novos estudos mostraram que sua cauda possuía uma estrutura única, longas vértebras achatadas, formando uma nadadeira que se assemelhava à de um crocodilo. Isso sugeria que o Spinosaurus não apenas caçava na água, mas poderia nadar de maneira eficiente, algo inédito entre os dinossauros carnívoros. No entanto, a vida desse superpredador não era livre de desafios. Grandes crocodilianos, pterossauros gigantes e outros dinossauros carnívoros competiam pelos mesmos recursos. Embora fosse o rei dos rios, fora d'água, poderia ser vulnerável a ataques. Sua anatomia adaptada para a vida aquática o tornava menos ágil em terra, o que poderia colocá-lo em desvantagem em confrontos com predadores terrestres, como o Carcharodontosaurus, outro dinossauro gigante da África. Além da caça, o Spinosaurus também precisava defender seu território. Grandes disputas poderiam ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, especialmente durante a estação de acasalamento. Fósseis encontrados apresentam sinais de ferimentos que sugerem combates violentos, possivelmente lutas por domínio ou disputa de parceiros. As águas em que vivia estavam repletas de desafios. Outros predadores aquáticos poderiam representar ameaças em emboscadas. Além disso, as mudanças no clima podiam alterar o nível dos rios e afetar a oferta de alimento, forçando o Spinosaurus a adaptar suas táticas de caça. O fim do período Cretáceo foi marcado por intensas mudanças climáticas e eventos catastróficos. O impacto de um asteroide há 66 milhões de anos desencadeou incêndios globais, tsunamis e uma escuridão duradoura que colapsou as cadeias alimentares. Como uma criatura dependente de ecossistemas aquáticos ricos, o Spinosaurus pode ter sido uma das primeiras vítimas da extinção em massa que erradicou 75% da vida na Terra. Mas seu legado vive. A ciência continua desvendando seus segredos, reescrevendo constantemente nossa compreensão sobre o maior dinossauro carnívoro que já existiu. O Spinosaurus não foi apenas um predador. Ele foi um titã aquático, um monstro dos rios e um dos exemplos mais fascinantes de como a evolução pode moldar criaturas de maneiras inimagináveis. E assim, entre os fósseis e as descobertas científicas, ele continua vivo na nossa imaginação, como o verdadeiro senhor dos rios do Cretáceo. Therizinosaurus. Este pode ter sido um dos dinossauros mais aterrorizantes que já caminharam sobre a Terra. Um mundo dominado por predadores colossais e herbívoros titânicos, uma criatura peculiar caminhava entre as florestas do período Cretáceo, há mais de 70 milhões de anos. Com garras gigantescas e um corpo que desafiava todas as classificações conhecidas, ele parecia um monstro saído diretamente de um pesadelo ou de um conto de ficção científica. Mas essa criatura era real. Seu nome: Therizinosaurus.
Originalmente descoberto na Mongólia em 1948, o Therizinosaurus cheloniformes permaneceu um enigma para a paleontologia durante décadas. Seus fósseis eram incompletos, fragmentados, e à primeira vista pareciam pertencer a uma tartaruga gigante. Isso porque as primeiras descobertas incluíam apenas suas garras imensas e ossos do antebraço. Mas conforme mais peças desse quebra-cabeça foram reveladas, os cientistas perceberam que estavam lidando com algo completamente inesperado. Diferente de qualquer outro dinossauro carnívoro ou herbívoro, o Therizinosaurus possuía um conjunto de características estranhas. Um pescoço longo e flexível, um corpo robusto coberto possivelmente por penas e um par de braços incrivelmente longos, armados com as maiores garras já registradas na história da vida na Terra. Com impressionantes 70 centímetros de comprimento, essas garras eram mais longas que as de qualquer predador conhecido, incluindo os famosos raptores e até mesmo o imponente T-Rex. Mas, surpreendentemente, o Therizinosaurus não era um caçador, era um herbívoro. Imagine uma floresta densa, repleta de cicadáceas e samambaias gigantes. Nesse cenário, o Therizinosaurus se movia majestosamente, usando suas enormes garras para puxar galhos e desfolhar árvores inteiras. Seu tamanho impressionante de 10 metros de comprimento e altura semelhante à de uma girafa o tornava um dos maiores Therizinosaurídeos já encontrados. Seu bico queratinizado ajudava a triturar folhas, enquanto seus dentes achatados indicavam uma dieta herbívora altamente especializada. Mas se ele não era um predador, para que serviam garras tão gigantescas? Muitos cientistas especulam que essas lâminas naturais serviam para defesa contra grandes carnívoros, como o temido Tarbosaurus, que dividia o mesmo habitat. Com um único golpe de suas garras afiadas, o Therizinosaurus poderia infligir ferimentos profundos em qualquer atacante, tornando-se um adversário formidável, mesmo sem dentes afiados ou mandíbulas poderosas. O que também torna o Therizinosaurus fascinante é sua posição evolutiva. Inicialmente, sua aparência estranha levou os paleontólogos a classificá-lo erroneamente como um réptil semelhante a tartarugas, mas descobertas posteriores revelaram sua real identidade. Ele pertencia à ordem dos terópodes, a mesma que inclui dinossauros carnívoros como o Velociraptor e o Tiranossauro Rex. No entanto, ao longo de milhões de anos, seu grupo seguiu um caminho evolutivo inusitado, tornando-se herbívoro e desenvolvendo traços únicos dentro dos dinossauros terópodes. Mas como um animal tão estranho e imponente vivia no mundo do Cretáceo? Estudos indicam que o Therizinosaurus era um dinossauro solitário ou, no máximo, vivia em pequenos grupos familiares. Sua estratégia de sobrevivência não dependia da velocidade ou do ataque, mas sim do tamanho, da intimidação e da camuflagem. Com uma provável cobertura de penas, ele poderia se misturar com a vegetação, evitando predadores até que fosse necessário se defender com suas garras. Além disso, sua postura bípede e sua cauda longa ajudavam a equilibrar seu grande corpo, enquanto seus pés largos proporcionavam estabilidade, permitindo que ele se movimentasse entre terrenos variados. Seu comportamento ainda é um mistério, mas estudos de parentes próximos sugerem que ele poderia ter hábitos diurnos, passando o dia se alimentando e ocasionalmente interagindo com outros membros da sua espécie. O que realmente chama a atenção no Therizinosaurus é o quão pouco sabemos sobre ele. A ausência de um crânio completo ainda deixa muitas perguntas sem resposta. Como exatamente ele processava sua comida? Qual era sua real expectativa de vida? E qual era seu papel exato no ecossistema do Cretáceo? Apesar das lacunas, uma coisa é certa: o Therizinosaurus foi um dos dinossauros mais únicos já descobertos,
desafiando todas as regras que pensávamos conhecer sobre os gigantes do passado. Um dinossauro que parecia saído de um filme de terror, mas que, na realidade, era uma peça vital do equilíbrio natural de seu tempo. O estudo dos fósseis do Therizinosaurus continua trazendo surpresas. Novas tecnologias de escaneamento e modelagem digital permitem reconstruções cada vez mais precisas de sua anatomia. A análise microscópica de seus ossos pode nos revelar detalhes sobre seu crescimento e metabolismo, e futuros achados fósseis podem trazer respostas definitivas sobre seu comportamento e ecologia. Poderia um Therizinosaurus vencer um T-Rex? Imaginemos um confronto entre essas duas criaturas colossais. Se um T-Rex atacasse um Therizinosaurus, ele tentaria usar sua poderosa mordida para incapacitar o oponente. O Therizinosaurus, por outro lado, precisaria manter a distância, usando suas garras para desferir golpes rápidos e profundos. Se conseguisse acertar os olhos ou o pescoço do tiranossauro, poderia causar danos severos, talvez até fatais. Contudo, se o T-Rex conseguisse agarrá-lo, um único golpe de suas mandíbulas seria suficiente para esmagar ossos e encerrar a luta rapidamente. Outro fator importante a considerar é o comportamento. O T-Rex era um predador ativo e acostumado a caçar presas de grande porte, enquanto o Therizinosaurus provavelmente evitava confrontos sempre que possível. Se o Therizinosaurus percebesse a presença de um T-Rex, sua primeira reação poderia ser fugir, confiando em sua altura para detectar ameaças a tempo. No entanto, se encurralado, ele não hesitaria em usar suas garras como último recurso. Comparando com animais modernos, podemos fazer alguns paralelos. Um leão, por exemplo, tem vantagens naturais sobre um antílope, mas se o antílope tiver chifres longos e afiados, um único golpe bem-sucedido pode ferir gravemente o predador. O mesmo princípio se aplicaria ao confronto entre um T-Rex e um Therizinosaurus. O tiranossauro teria a vantagem na maioria dos cenários, mas não seria invulnerável. Imagine um dia encontrarmos um esqueleto completo desse gigante emplumado. Com cada peça de sua estrutura finalmente revelada, poderíamos recriar sua aparência com precisão, determinar seu modo de locomoção e até mesmo entender melhor sua relação com outros dinossauros. A ciência ainda tem um longo caminho a percorrer para desvendar todos os mistérios do Therizinosaurus, mas cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. E assim, a lenda do Therizinosaurus continua a crescer. A cada nova descoberta, ele se torna mais do que apenas um fóssil. Torna-se um ícone da evolução, da adaptação e da diversidade impressionante do reino dos dinossauros. Dilophosaurus. Os filmes de Hollywood são conhecidos por exagerar detalhes para criar efeitos dramáticos, e os dinossauros sempre foram alvos dessas representações distorcidas. Em muitas produções cinematográficas, esses gigantes pré-históricos foram retratados com tamanhos e habilidades muito além da realidade. No entanto, há uma exceção surpreendente a essa tendência: o Dilophosaurus. Diferente da versão reduzida e fictícia apresentada no icônico Jurassic Park, esse dinossauro era ainda mais assustador na vida real. Dominando o topo da cadeia alimentar no início do Jurássico, ele era um predador formidável e o maior de seu ecossistema. Embora o Dilophosaurus tenha ganhado fama mundial somente após Jurassic Park, sua existência já era conhecida pelos paleontólogos desde a década de 1940. Os primeiros fósseis foram encontrados na formação Kayenta, no Arizona, e incluíam 3 espécimes de diferentes tamanhos. Entre eles, havia um esqueleto quase completo,
um achado extremamente valioso para a época. No entanto, a ciência da paleontologia ainda estava em desenvolvimento, e muitos dinossauros eram identificados erroneamente. Inicialmente, o Dilophosaurus foi confundido com uma nova espécie de Megalosaurus, outro grande terópode do Jurássico. Essa classificação permaneceu inquestionável por quase 20 anos, até que um novo fóssil, ainda mais bem preservado, revelou uma característica única: uma dupla crista óssea no topo do crânio. Com essa descoberta, ficou evidente que ele não pertencia ao grupo dos megalosaurídeos. Assim, foi reclassificado como Dilophosaurus, que significa lagarto de duas cristas, e tornou-se o membro mais notável de sua nova família, os Dilophosauridae. Diferente da pequena criatura vista nos cinemas, que foi encolhida para evitar semelhança com o Velociraptor, o Dilophosaurus real era gigantesco para os padrões de sua época. Os fósseis indicam que ele alcançava 7 metros de comprimento e pesava cerca de 400 quilos, sendo comparável ao peso de um urso pardo. Apesar de seu tamanho imponente, ele tinha uma estrutura óssea mais leve e um corpo ágil, características que o tornavam um predador eficiente e veloz. Durante o início do Jurássico, ele não apenas era o maior predador da América do Norte, mas também dominava completamente seu ambiente. Infelizmente, a versão cinematográfica acabou minimizando sua real importância e impacto no ecossistema pré-histórico. Em Jurassic Park, além de reduzir seu tamanho, os produtores deram ao Dilophosaurus uma característica inexistente: uma gola expansível, semelhante à dos lagartos de gola modernos. No entanto, não há evidências científicas de que esse dinossauro possuía tal estrutura. Por outro lado, sua dupla crista óssea era uma característica real e intrigante. Apesar de frágeis e finas, essas cristas provavelmente tinham funções importantes. Inicialmente, alguns cientistas acreditavam que elas auxiliavam na regulação térmica, mas pesquisas mais recentes sugerem que seu principal papel era na comunicação visual e seleção sexual, ajudando os indivíduos a se reconhecerem e atraírem parceiros. A hipótese de que essas cristas eram usadas como armas, em combates contra rivais ou para atacar presas, foi descartada. Sua estrutura óssea era muito frágil para suportar impactos. Se as cristas do Dilophosaurus não tinham função ofensiva, suas mandíbulas colossais cumpriam esse papel com maestria. Seu crânio era grande, medindo cerca de 10% do comprimento total do corpo, o que proporcionava um espaço ideal para seus aproximadamente 30 dentes afiados. Esses dentes eram longos, curvados e serrilhados, com mais de 70 pequenas lâminas cortantes em cada dente, permitindo cortes precisos e letais. Essa adaptação fazia do Dilophosaurus um predador extremamente perigoso. Ele conseguia rasgar grandes pedaços de carne com facilidade, levando suas presas à exaustão e morte por perda de sangue. Caçador ou oportunista? O debate sobre sua alimentação. Por muitos anos, cientistas tentaram entender como o Dilophosaurus se alimentava. A presença de uma abertura incomum no crânio fez com que, inicialmente, acreditassem que sua mordida era fraca, levando à hipótese de que ele fosse um necrófago, alimentando-se de carcaças em vez de caçar ativamente. Essa teoria também sustentava a ideia de que ele poderia ser um pescador, semelhante aos espinosaurídeos e ao moderno gavial.
Contudo, pesquisas mais recentes revelaram que a estrutura craniana do Dilophosaurus era robusta e resistente, permitindo-lhe aplicar força suficiente para segurar presas vivas e lutar contra outros predadores. Além disso, seu grande porte indica que ele caçava ativamente grandes herbívoros, e não apenas pequenos animais ou peixes. Com isso, os paleontólogos agora acreditam que o Dilophosaurus foi um dos primeiros superpredadores do Jurássico, utilizando velocidade, mandíbulas poderosas e dentes serrilhados para capturar e dilacerar suas presas. A verdadeira imagem do Dilophosaurus é muito mais impressionante do que aquela vista nos filmes. Em vez de um pequeno predador com uma gola fictícia, ele foi um gigante ágil, com dentes letais e uma das mordidas mais eficientes de sua época. Carnotaurus. No coração da era dos dinossauros, muito antes do primeiro humano pisar na Terra, um predador singular dominava as planícies da América do Sul. Seu nome? Carnotaurus. Com uma velocidade surpreendente, uma estrutura corporal única e um conjunto de chifres ameaçadores acima dos olhos, este monstro do Cretáceo foi uma verdadeira anomalia entre os carnívoros de sua época. Os primeiros indícios da existência do Carnotaurus surgiram em 1984, quando o paleontólogo argentino José Bonaparte fez uma descoberta impressionante na Patagônia. Escondido sob camadas de rocha por milhões de anos, um esqueleto quase completo emergia, revelando segredos de uma era esquecida. A criatura media cerca de 8 metros de comprimento e pesava mais de 1 tonelada. Mas o que realmente chamava a atenção eram seus membros anteriores. Pequenos, atrofiados, muito menores do que os de qualquer outro predador de seu porte. Se os braços do Tiranossauro Rex já eram motivo de espanto, os do Carnotaurus beiravam o absurdo. No entanto, o Carnotaurus não precisava de membros superiores robustos. Sua verdadeira arma residia na cabeça. Com um crânio curto e profundo, este predador contava com uma mordida letal. Diferente de outros terópodes, seu maxilar era incrivelmente leve, permitindo movimentos rápidos e precisos ao atacar. E então, havia os chifres. Ao contrário de qualquer outro grande predador conhecido, o Carnotaurus possuía 2 projeções ósseas acima dos olhos, conferindo-lhe uma aparência ameaçadora e talvez uma vantagem em combates territoriais. Mas como ele caçava? Seria um perseguidor implacável como um guepardo jurássico, ou um emboscador mortal atacando de surpresa? Estudos recentes apontam que o Carnotaurus podia atingir velocidades incríveis para um dinossauro de seu tamanho. Suas pernas longas e musculosas indicam um corredor nato, capaz de perseguir presas em áreas abertas com extrema eficácia. Além disso, sua cauda possuía uma estrutura óssea reforçada, permitindo um equilíbrio perfeito em alta velocidade. Cada detalhe de sua anatomia parecia projetado para um único objetivo: caçar e matar. Chifres enormes e nem uma cauda espetacular. No ecossistema do Cretáceo, o Carnotaurus convivia com uma diversidade impressionante de criaturas. Entre suas prováveis presas estavam os grandes saurópodes, dinossauros herbívoros que vagavam em rebanhos. Para abater um desses gigantes, o predador precisaria de estratégia e precisão. Alguns cientistas sugerem que o Carnotaurus poderia ter usado sua cabeça robusta como uma arma de impacto, golpeando suas vítimas com força brutal. Essa hipótese ganha ainda mais força ao analisarmos seus poderosos músculos do pescoço, que garantiam estabilidade e resistência durante confrontos.
Embora não fosse o maior carnívoro da época, ele tinha vantagens que o tornavam um competidor formidável contra outros gigantes, como o Giganotossauro e o Mapusaurus. Nos ambientes onde viveu, o Carnotaurus pode ter tido que competir com predadores maiores por alimento. Em vez de enfrentar esses gigantes diretamente, ele poderia ter adotado uma estratégia oportunista, caçando presas menores ou até mesmo se aproveitando de carcaças deixadas por predadores maiores. Sua velocidade era uma grande vantagem nesse tipo de abordagem, permitindo que ele fugisse rapidamente caso um competidor maior aparecesse. A América do Sul do Cretáceo não era apenas um lar de predadores colossais, mas também de herbívoros igualmente impressionantes. O Carnotaurus compartilhava o ambiente com saurópodes imensos, como o Argentinosaurus, um dos maiores animais terrestres que já existiu. Porém, presas desse tamanho estavam fora do alcance desse ágil predador. Seus alvos preferidos eram menores, ágeis e mais vulneráveis, como os iguanodontes e ornitópodes que vagavam pelos densos campos da região. Mas nem toda batalha era contra outros predadores. As mudanças climáticas do Cretáceo, as variações na vegetação e a disponibilidade de presas também moldavam a competição entre espécies. Os que não se adaptavam eram varridos do mapa. O Carnotaurus sobreviveu em um mundo em constante mudança, refinando suas habilidades para se manter no topo da cadeia alimentar. Mas se este predador era tão letal, por que desapareceu? Como tantas outras criaturas colossais de sua época, o Carnotaurus encontrou seu fim ao final do período Cretáceo, quando uma série de eventos catastróficos devastou a vida na Terra. Um asteroide colossal impactou o planeta, liberando uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. A poeira e os detritos cobriram o céu, bloqueando a luz do Sol e desencadeando um inverno global. Sem alimento e em um ambiente cada vez mais hostil, o Carnotaurus e muitos outros dinossauros pereceram. Hoje, o legado do Carnotaurus vive em seus restos fossilizados e em nossas representações da vida pré-histórica. Seu esqueleto é um testemunho da impressionante diversidade evolutiva dos dinossauros e da brutalidade de um mundo que existiu muito antes de nós. Com sua velocidade, suas mandíbulas afiadas e seus chifres ameaçadores, o Carnotaurus foi, sem dúvida, um dos predadores mais formidáveis que já caminharam sobre a Terra. E assim, nas sombras do tempo, o Carnotaurus continua a nos fascinar, um fantasma de uma era perdida, um rei sem trono cujo nome ecoa através das eras. Mas e se, de alguma forma, ainda houvesse algo mais para descobrir? Fósseis enterrados, vestígios ocultos em locais nunca antes explorados. Poderia o Carnotaurus ter sido ainda mais temível do que imaginamos? Apenas o tempo e a ciência podem revelar os últimos segredos desse predador do passado. Carcharodontosaurus. Em um mundo muito antes da humanidade, onde a Terra era dominada por criaturas colossais, um predador imenso reinava nos vastos territórios do que hoje conhecemos como o norte da África. Seu nome: Carcharodontosaurus. Este gigantesco terópode, cujo nome significa lagarto de dentes de tubarão, foi um dos mais temíveis predadores de sua época, rivalizando em tamanho e ferocidade com os maiores carnívoros que já caminharam sobre a Terra. Pertencente à família Carcharodontosauridae, esse dinossauro exibia uma impressionante combinação de força,
velocidade e dentes serrilhados que evocavam a imagem de um tubarão aterrorizante das profundezas oceânicas. O Carcharodontosaurus viveu durante o período Cretáceo há aproximadamente 100 a 93 milhões de anos. Durante essa época, os continentes estavam em constante transformação, e a região que hoje forma o deserto do Saara era um exuberante paraíso de rios, lagos e densas florestas tropicais. Essas condições proporcionavam um ambiente perfeito para o crescimento de algumas das maiores espécies de dinossauros que já existiram. E entre eles, o Carcharodontosaurus era um dos mais impressionantes. Com cerca de 12 a 14 metros de comprimento e pesando algo em torno de 6 a 8 toneladas, esse predador rivalizava em tamanho com o famoso Tyrannosaurus Rex. No entanto, suas diferenças anatômicas indicavam um estilo de caça distinto. Seus membros anteriores eram menores, porém não tão reduzidos quanto os do T-Rex, e sua mandíbula, embora poderosa, não tinha a mesma força de esmagamento. Em vez disso, o Carcharodontosaurus utilizava seus enormes dentes serrilhados para fazer cortes profundos nas presas, permitindo que elas sangrassem até a morte. Os dentes do Carcharodontosaurus eram verdadeiras lâminas vivas, medindo até 20 centímetros de comprimento. A semelhança com os dentes de um tubarão lhe conferiu não apenas o nome, mas também um papel mortal em seu ecossistema. Diferente de predadores que esmagavam ossos, como o T-Rex, o Carcharodontosaurus apostava em uma abordagem mais estratégica. Ataques rápidos e cortes devastadores que deixavam suas vítimas exaustas e vulneráveis. Os fósseis desse gigante foram encontrados principalmente na África, em países como Marrocos e Egito. No entanto, a história de sua descoberta é repleta de reviravoltas. Os primeiros restos foram identificados no início do século XX, mas a Segunda Guerra Mundial acabou causando uma tragédia científica. Os fósseis originais foram destruídos durante bombardeios em Munique. Décadas depois, novas escavações trouxeram à tona outros espécimes, permitindo que paleontólogos reconstruíssem sua anatomia e confirmassem sua posição como um dos maiores terópodes já descobertos. Naquela época, o ambiente africano era repleto de desafios. Rios sinuosos cortavam imensas planícies alagadas, enquanto florestas densas escondiam presas e predadores à espreita. Mas nenhum fator influenciava mais a competição entre os carnívoros do que a abundância, ou escassez, de alimento. A disputa entre esses titãs do Cretáceo era intensa e implacável. No entanto, não eram apenas as batalhas que determinavam o domínio de um predador sobre outro. Estratégias de caça, resistência física e até inteligência desempenhavam um papel crucial. O Carcharodontosaurus, por exemplo, pode ter sido um predador oportunista, usando seu faro para localizar carcaças e evitar confrontos desnecessários. Essa tática permitiria que ele conservasse energia para emboscadas bem-sucedidas e ataques precisos. A convivência do Carcharodontosaurus com outros dinossauros gigantescos sugere um ecossistema de intensa competição. Entre seus contemporâneos estava o Spinosaurus, um dinossauro semiaquático ainda maior, que provavelmente disputava território e presas nos mesmos habitats pantanosos e fluviais. Essa interação entre dois predadores colossais alimenta uma das maiores questões da paleontologia. Teria o Carcharodontosaurus e o Spinosaurus se enfrentado em batalhas épicas, ou cada um dominava um nicho ecológico específico, evitando conflitos diretos? Apesar de seu tamanho imponente,
o Carcharodontosaurus não era o único predador formidável da época. Crocodilos gigantes, como os Sarcosuchus, e dinossauros menores, porém ágeis, compunham um verdadeiro cenário de luta pela sobrevivência. Além disso, algumas de suas possíveis presas eram gigantescas. Dinossauros herbívoros, como o Paralititã e o Ouranosaurus, precisavam de estratégias para escapar das garras desse caçador implacável. Estudos recentes indicam que o Carcharodontosaurus pode ter sido um caçador oportunista, atacando tanto dinossauros juvenis quanto indivíduos doentes ou enfraquecidos. A análise da biomecânica de seu crânio sugere que ele não possuía uma mordida tão esmagadora quanto a do T-Rex, mas sua estratégia de caça era baseada na repetição de mordidas letais, utilizando seus dentes serrilhados para causar grandes lacerações. Mas a era dos gigantes estava com os dias contados. As mudanças climáticas e geológicas do final do Cretáceo começaram a alterar os ecossistemas, tornando a vida desses colossos cada vez mais difícil. Enquanto os mares subiam e os habitats se transformavam, os grandes predadores começaram a desaparecer, abrindo caminho para um novo domínio no planeta Terra. O desaparecimento do Carcharodontosaurus marcou o fim de uma era de titãs. Hoje, os vestígios desse superpredador nos contam uma história fascinante sobre a vida e a luta pela sobrevivência em um mundo perdido no tempo. Escavações continuam revelando novas informações, e a cada descoberta, os cientistas se aproximam ainda mais da verdade sobre esse incrível dinossauro. O legado do Carcharodontosaurus permanece vivo, não apenas nos fósseis que encontramos, mas também na nossa imaginação. Afinal, quem nunca se perguntou como seria estar cara a cara com um dos maiores predadores da história da Terra? Um monstro de dentes afiados como navalhas, olhos fixos na presa e um rugido capaz de estremecer a terra sob seus pés. Felizmente, nós apenas podemos imaginar, pois em seu tempo, o Carcharodontosaurus era, sem dúvida, o verdadeiro rei de sua selva pré-histórica. Mas e se houvesse mais a descobrir? Novas escavações no Saara podem revelar segredos ainda ocultos. Novos fósseis podem indicar hábitos desconhecidos, revelando que esse gigante poderia ter sido ainda mais assustador do que imaginamos. A ciência está apenas começando a desvendar os mistérios desse superpredador. E enquanto isso, a lenda do Carcharodontosaurus continua a crescer, como uma sombra assombrosa no passado distante da Terra. Baryonyx. O tempo recua, como se uma fita do universo estivesse sendo rebobinada. Milhões de anos se esvaem em segundos e o mundo que conhecemos desaparece. No lugar das cidades de concreto, florestas primitivas e rios selvagens dominam a paisagem. Estamos no início do período Cretáceo, há aproximadamente 130 milhões de anos. Uma era onde os dinossauros reinam absolutos. Entre os gigantes que percorrem essas terras férteis, há um predador singular. Seu nome é Baryonyx, e sua história começa a ser revelada aos poucos, como um quebra-cabeça fóssil escavado com precisão meticulosa. Seu nome significa garra pesada, uma referência direta à sua arma mais letal, uma garra imensa e curva no primeiro dedo de suas mãos, afiada como uma lâmina natural. Com um crânio alongado e esguio, ele não se parece com os ferozes tiranossauros ou os astutos velociraptores. Seu rosto se assemelha mais ao de um crocodilo moderno, com um focinho repleto de dentes cônicos, perfeitos para agarrar presas escorregadias. Os especialistas acreditam que essa criatura tinha uma dieta altamente especializada,
sendo um dos primeiros dinossauros conhecidos a se alimentar predominantemente de peixes. Imagine um rio caudaloso, suas águas turvas ocultando cardumes inteiros de peixes pré-históricos. O Baryonyx se aproxima da margem, seus olhos atentos escaneando a superfície. Ele se move com cautela, sua pele robusta brilhando sob o sol quente do Cretáceo. Então, em um movimento rápido e preciso, ele mergulha sua garra dentro d'água e, em um instante, captura um peixe de grandes proporções que se debate inutilmente em suas mandíbulas cerradas. A descoberta do Baryonyx aconteceu em 1983, quando um jovem caçador de fósseis chamado William Walker encontrou um enorme osso de garra no sudeste da Inglaterra. O achado surpreendeu os paleontólogos. Até então, não se conhecia um dinossauro carnívoro desse porte na região. Conforme as escavações avançaram, um esqueleto quase completo veio à tona, um dos mais bem preservados de um terópode desse período. Os ossos contavam uma história impressionante. O Baryonyx possuía um pescoço musculoso, adaptado para suportar os impactos das investidas aquáticas. Suas patas traseiras eram poderosas, mas não projetadas para a corrida desenfreada dos predadores terrestres. Tudo indicava que ele era um especialista, um exímio pescador dos tempos antigos. Evidências encontradas junto aos fósseis confirmaram essa teoria. Dentro da cavidade estomacal do Baryonyx, restos de peixes fossilizados foram encontrados, junto com ossos de pequenos dinossauros. Isso sugere que, apesar de sua preferência por presas aquáticas, ele não recusava uma oportunidade de se alimentar de outros animais quando necessário. Mas como ele caçava? Sua técnica de pesca era semelhante à dos ursos pardos modernos, que capturam salmões em rios revoltos? Ou ele tinha uma estratégia ainda mais sofisticada, aguardando pacientemente até que suas presas se aproximassem o suficiente para um ataque fulminante? O formato de seu crânio sugere que ele poderia submergir parcialmente a cabeça na água sem comprometer a respiração, um truque semelhante ao dos crocodilos atuais. Além de seu papel ecológico como predador de rios e lagos, o Baryonyx também faz parte de um grupo intrigante de dinossauros chamados espinosaurídeos. Parentes próximos como o Spinosaurus e o Suchomimus compartilham traços semelhantes, sugerindo um nicho evolutivo peculiar para esses caçadores semiaquáticos. Alguns pesquisadores acreditam que eles representavam uma forma primitiva de transição entre o mundo dos dinossauros terrestres e o reino dos répteis marinhos. Os espinosaurídeos, ao longo da evolução, exibiram uma adaptação fascinante à vida semiaquática. O Spinosaurus, o maior dentre eles, possuía uma vela dorsal imensa, cujas funções ainda são debatidas. Mas o Baryonyx, menor e mais ágil, provavelmente dependia de sua destreza e força bruta para garantir sua sobrevivência. Essa diferença sugere que, enquanto alguns espinosaurídeos evoluíram para se tornarem nadadores mais eficientes, o Baryonyx manteve uma estratégia de caça mais voltada para emboscadas na margem dos rios. Evidências recentes indicam que o habitat do Baryonyx não se limitava apenas a rios e lagos. Pegadas fossilizadas sugerem que ele também podia explorar planícies alagadas e até mesmo regiões de manguezais pré-históricos. Isso levanta questões intrigantes. Teria o Baryonyx sido um predador oportunista, adaptando-se a diferentes ecossistemas conforme as estações do ano, ou sua dieta variava de acordo com a disponibilidade de presas em cada ambiente?
Mas a vida no Cretáceo era implacável. Predadores maiores espreitavam em busca de oportunidades. O Baryonyx, apesar de sua imponência, não era o senhor absoluto de seu território. Grandes carnívoros, como o Neovenator, poderiam representar uma ameaça real, obrigando-o a se afastar das melhores áreas de caça. Além disso, mudanças ambientais podiam afetar sua principal fonte de alimento, forçando-o a adaptar-se constantemente. E então, como todos os dinossauros não avianos, o Baryonyx encontrou seu fim. Seja por mudanças climáticas, competição por recursos ou a grande extinção que varreu o planeta no final do Cretáceo, ele desapareceu, deixando apenas fragmentos de sua existência para serem descobertos milhões de anos depois. Mas sua história não se perdeu. Cada fóssil encontrado, cada estudo publicado, cada nova teoria formulada, nos ajuda a reconstruir um mundo onde ele reinava à beira dos rios primitivos. Hoje, seu legado vive nos museus, nos documentários e na imaginação daqueles que ousam olhar para o passado e vislumbrar um tempo onde criaturas colossais governavam a Terra. O Baryonyx, com sua garra letal e sua adaptação única ao ambiente aquático, é um lembrete poderoso da diversidade e complexidade da vida pré-histórica. Um predador singular, um enigma fóssil, um gigante dos rios do Cretáceo. Mapusaurus. O Mapusaurus foi um dos mais impressionantes predadores que já habitaram a Terra. Esse dinossauro carnívoro pertence à família dos Carcharodontosaurideus, um grupo de grandes terópodes que dominaram o hemisfério sul durante o período Cretáceo. Seu nome, Mapusaurus, significa lagarto da terra, em referência à palavra Mapu, que vem da língua Mapuche, um povo indígena da Patagônia, onde foram encontrados seus fósseis. Os primeiros fósseis desse colossal predador foram descobertos na Argentina, em 1997, durante uma expedição realizada por uma equipe de paleontólogos liderada por Rodolfo Coria e Philip Curry. A escavação ocorreu na famosa formação Huincu, na província de Neuquén, uma região rica em fósseis de dinossauros. As evidências indicam que o Mapusaurus viveu há aproximadamente 97 milhões de anos, no final do Cretáceo Médio. O Mapusaurus foi um dinossauro gigantesco, comparável em tamanho ao famoso Giganotosaurus. Estima-se que atingisse entre 10 a 12 metros de comprimento, com algumas hipóteses sugerindo que os maiores exemplares poderiam ultrapassar os 13 metros. Seu peso variava entre 3 a 5 toneladas, tornando-o um dos maiores predadores de sua época. Seu crânio era longo e robusto, com dentes serrilhados que eram perfeitamente adaptados para cortar a carne de suas presas. Além disso, possuía uma estrutura óssea leve, que permitia que se movimentasse com agilidade, apesar de seu tamanho colossal. As evidências fósseis do Mapusaurus são notáveis por uma característica rara entre grandes terópodes. Foram encontrados múltiplos indivíduos no mesmo local. Isso levou os cientistas a especularem que esses dinossauros poderiam ter vivido em grupos, uma hipótese intrigante para um predador de grande porte. Essa descoberta levanta a possibilidade de que o Mapusaurus pudesse caçar cooperativamente, algo que até então era pouco associado a grandes terópodes. Se o Mapusaurus realmente caçava em grupos, isso lhe daria uma vantagem significativa na caça a presas gigantes, como o Titanossauro argentinosaurus, um dos maiores dinossauros herbívoros que já existiu.
O comportamento de caça em matilha permitiria que esses predadores trabalhassem juntos para isolar indivíduos mais fracos ou jovens, aumentando suas chances de sucesso na predação. Tal comportamento também indicaria um nível de organização social mais avançado do que o esperado para grandes carnívoros pré-históricos. A análise dos ossos encontrados revelou que o Mapusaurus possuía um crescimento relativamente rápido, o que sugere um metabolismo elevado, semelhante ao de outros grandes terópodes. Sua estrutura óssea indica que era um corredor ágil para seu tamanho, capaz de perseguir presas com eficiência. Entretanto, ele provavelmente não dependia apenas da velocidade, mas também da estratégia e da força para dominar suas vítimas. A força de sua mordida, embora inferior à de um Tyrannosaurus Rex, era suficiente para infligir ferimentos mortais em poucos ataques. Os dentes do Mapusaurus, embora não tão longos quanto os do Tyrannosaurus Rex, eram extremamente afiados e adaptados para cortar carne. Diferente do T. Rex, que possuía uma mordida esmagadora, o Mapusaurus e outros Carcharodontosaurídeos usavam uma técnica de ataque baseada em múltiplas mordidas cortantes, que causavam sangramentos massivos e enfraqueciam suas presas até que elas sucumbissem ao choque e à perda de sangue. Essa técnica de ataque se assemelha à utilizada por certos tubarões modernos, que dilaceram suas presas em vez de esmagá-las com a força bruta. A reconstrução do seu ambiente mostra que o Mapusaurus viveu em um ecossistema repleto de grandes herbívoros, incluindo diversos titanossauros, que serviam como uma fonte abundante de alimento para os grandes carnívoros da época. O clima da região era quente e semiárido, com períodos sazonais de chuva. A vegetação era composta principalmente por coníferas, samambaias e outras plantas que dominavam os ecossistemas cretáceos. Havia também uma grande diversidade de dinossauros menores e répteis voadores, que compartilhavam o território com os imponentes predadores. O Mapusaurus, como outros grandes terópodes, enfrentava desafios tanto na caça quanto na sobrevivência. Possivelmente disputava território e alimento com outros predadores, como o Megaraptor e o Giganotosaurus, que também habitavam a América do Sul na mesma época. Fossilizações de dentes quebrados encontradas próximas a esqueletos sugerem que esses confrontos poderiam ser frequentes e apenas os mais fortes e estratégicos sobreviviam. Apesar de sua impressionante presença na cadeia alimentar, o Mapusaurus, como todos os outros dinossauros não avianos, encontrou seu fim durante a grande extinção do Cretáceo-Paleógeno, há cerca de 66 milhões de anos. No entanto, sua descoberta e estudo continuam a fornecer informações valiosas sobre a evolução e o comportamento dos grandes predadores pré-históricos. A pesquisa sobre esse dinossauro continua, e novas descobertas podem trazer ainda mais informações sobre sua biologia e comportamento. Com base nas análises dos fósseis, os cientistas continuam a debater aspectos do comportamento e da biologia desse impressionante terópode. Ainda há muitas perguntas sem resposta sobre como ele interagia com outros dinossauros, como era sua hierarquia social, caso vivesse em grupos, e quais eram suas estratégias de caça mais eficazes. Mas uma coisa é certa: o Mapusaurus foi um dos maiores e mais temíveis carnívoros que já pisaram na Terra. E sua história continua a fascinar paleontólogos e entusiastas de dinossauros ao redor do mundo. Além disso, as tecnologias modernas estão permitindo reconstruções mais detalhadas do seu modo de vida. Com o uso de tomografias em fósseis e modelagens 3D, os paleontólogos conseguem entender melhor a musculatura e até os hábitos locomotores desse predador. Essas novas abordagens científicas tornam o estudo do Mapusaurus ainda mais emocionante,
revelando aspectos antes desconhecidos sobre sua anatomia e ecologia. No futuro, com novas descobertas e avanços tecnológicos, poderemos entender com ainda mais precisão o impacto desse colossal predador na fauna do Cretáceo.